É essa daqui, ó, do Carlos Miguel. Carlos Miguel recusa a sondagem da Europa por futuro no Timão, cara. Isso daqui, pô, que notícia boa, né, Dani? Finalmente, cara, a gente vê que é mais um desejo do jogador mesmo do que talvez da própria diretoria, né? Porque às vezes a diretoria aí, enfim, recebe alguma proposta por jogador, a gente já sabe que os caras já pegam e já vendem, né? Sofremos muito isso daí recentemente. Mas, pô, é bom a gente ver um jogador aí novo, Carlos Miguel, aí que tá recusando as sondagens da Europa, para enfim fazer um futuro aqui no Corinthians, cara. Dá um salve aí para Alexandre, para o Renatinho, para o Wagner também, galera toda lá no YouTube. E sejam bem-vindos aí também, todo mundo que está no Instagram. Às vezes a gente não consegue ver todas as mensagens aqui no Insta, mas para quem quiser fazer alguma pergunta, corre lá para o nosso YouTube Timão Sem Palavras, e lá a gente consegue dar 100% de atenção para as mensagens, né, Dani? É isso aí, e muito bacana isso do Carlos Miguel, porque demonstra talvez aí um pouco de paciência do nosso goleirão, o nosso goleiro reserva, que é melhor do que o titular do São Paulo, contratado em 2021 pelo Corinthians, tem 9 jogos com a camisa do Timão, com somente 4 gols sofridos e nenhuma derrota. Se tem Carlos Miguel em campo, tem vitória do Corinthians, foram 7 vitórias e 2 empates. Os números, as defesas e mais do que isso, a maturidade dele em campo é algo absurdo. E ele aí é colocado aí como o substituto aí do Cássio, capitão Cássio, que fez 36 anos em junho. E essa decisão dele para se manter no Corinthians é pensando sim numa carreira no Corinthians, porque como ele tem somente 25, 26 aí que eu acabei de falar que eu já esqueci, ele pode ter aí mais uns 10 anos de carreira no Corinthians. Ele recebeu sondagem nessa janela, e inclusive uma das sondagens que ele recebeu, a que mais lhe agradou, foi da Inglaterra, recebeu de outros lugares da Europa também, mas tudo indica aí que o Corinthians está preparando Carlos Miguel para ser o substituto imediato de Cássio, hein? CHUPA para todos os torcedores que não têm Cássio e Carlos Miguel no elenco, hein? É isso, cara. Às vezes a gente vê aí timinhos pequenos ali como São Paulo, né? Os caras há anos, desde que Rogério Ceni ali se aposentou. Vamos ser honestos, vai. Rogério Ceni foi um goleiro aí muito importante, um dos melhores aí, sem clubismo, né? O cara era bom, mas desde que saiu. Mas claro, o Rogério Ceni sempre foi freguês do Corinthians, né? Isso aí também a gente não pode esquecer. Mas desde que saiu, o São Paulo ali vive um dilema com goleiros, né, Dani? Não acerta, não fixa ninguém lá no gol dos caras. E, putz, como é bom a gente ter dois goleiros desse nível, né? Inclusive, eu falo que somos privilegiados por ter Carlos Miguel e Cássio no gol. Tomara, cara, que o Carlos Miguel aí continue com esse pensamento, porque a gente já fez algumas contas aqui, né, Dani? O Cássio tem 38 anos, é isso? 36, vai completar 36. Vai completar 36. Não, então eu viajei, eu achei que era um pouquinho mais. 36 anos. Eu creio aí que o Cássio jogue mais uns 2 anos em alto nível no Corinthians, tá? Então, até talvez para quebrar algum recorde aí, recorde do Vladimir aí, que é mais de 800 jogos, né, também para se tornar aí o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. E daí haja paciência para o Carlos Miguel, né, cara? Haja paciência. Ele é novo, vai chegar muita sondagem. Mas assim, se ele conseguir esperar isso aí, com certeza ele vai ter um futuro glorioso aí no Corinthians, sem sombra de dúvidas, cara. E tem aquilo também que a gente sempre fala, né? Geralmente os jogadores novos, assim, sempre tem o sonho de jogar na Europa, né? Então tem que ver esse sonho aí do Carlos Miguel como é que é. Se o sonho dele for ficar aqui em Itaquera, porra, seremos privilegiados aí de ter a sequência aí de carreira logo após o Cássio sair, termos Carlos Miguel, por que não? Um dos maiores goleiros aí também, revelação dos últimos anos do futebol brasileiro, cara alto pra caramba, pega muita bola, né, Dani? Eu ia falar exatamente isso. Um dos maiores goleiros do mundo, realmente. O cara tem 2,4 metros de altura. Lembrando, então, que ele foi contratado em 2021 e teve o seu contrato aí renovado no início deste ano, de 2023. O novo vínculo do Carlos Miguel é válido até o fim de 2025. E olha só, hein? Palavras de Vanderlei Luxemburgo sobre Carlos Miguel e sobre o Cássio. Ó, abre aspas.
Cássio é um excelente goleiro, tem idade ainda para poder caminhar, mas o importante é que o Corinthians já achou um substituto para ele. É só ele ter paciência, não sair para outro lugar, paciência para esperar o momento dele. O Corinthians está se preparando para a despedida do Cássio, palavras do Luxemburgo. O clube tem aqui um goleiro preparado, jovem, que vai ter grande longevidade no clube. Tem potencial para ser um goleiro de altíssimo nível, disse Luxemburgo em maio deste ano. Então, o professor aí, pelo jeito, também gosta do nosso grande Carlos Miguel, hein? É isso aí, ó. Até o Vagnão aqui, ó, lá no YouTube. Ô Dani, o Carlos Miguel tem só 24 anos. Então aí ele tá falando também que se o Cássio parar com 38, o Carlos Miguel ainda vai estar com 26 anos. Então, muito novo ainda, né, cara? Vai ter aí, igual a gente falou aí, com certeza, no mínimo aí mais 10 anos de carreira. Enfim, espero que isso aí dê certo, que ele fique mesmo, porque é sempre bom, né, Dani, a gente ter ali um goleiro de confiança, né? Não tem jeito. O time ali praticamente começa com o goleiro. Se você tiver um goleiro meia boca ali, não tem jeito. E esse ano mesmo, acho que é um ano bem atípico, né? Atípico assim, né? A gente sabe que todo ano o Cássio decide, sempre faz defesas importantes, mas esse ano eu acho que é um dos anos aí que o Cássio mais está ajudando a gente em tudo, né, Dani? Todas as estatísticas aí, todo dia a gente traz uma estatística diferente falando que o Cássio é um dos melhores, o melhor goleiro do mundo, o goleiro do mundo que mais fez defesas no mundo desde 2022. O Cássio é o goleiro que mais defendeu pênaltis em 2022 durante o jogo, e também o Cássio é o goleiro que mais defendeu pênaltis nos pênaltis ali de final do jogo, quando o jogo está empatado. Então, o Cássio é gigantesco e graças a Deus aí temos Carlos Miguel como reserva aí do nosso gigante. Eu torço muito, cara, eu torço muito para isso aí acontecer, porque vai chegar muito mais sondagem ainda, né, Dani? E daí tem que ver a cabeça do cara aí, se ele vai aguentar aí mais 2 anos sendo reserva do Cássio, porque a gente sabe que isso é complicado, né? Quantos anos o Walter ali também foi reserva do Cássio? Claro que não dá para comparar, o Cássio era mais novo, desde que o Walter estava aqui, mas o Carlos Miguel, se Deus quiser, ele vai aguentar isso daí e vai ajudar a gente aí daqui uns 2 anos quando o Cássio parar. É exatamente o que você falou e o que o Wagner falou aqui também, porque se o Cássio completou 36, complementando aqui também ao Wagner, o Carlos Miguel ele faz agora no dia 8 de outubro já 25 anos, então outubro deste ano 25, se o Cássio joga mais 2 anos, como o Wagner disse aqui, ele vai parar, o Carlos Miguel vai estar mais ou menos aí com 26, 27. Gente, se o Carlos Miguel parar para pensar, não é como o Walter, como disse o Éder. O Carlos Miguel poderia ter uma carreira aí de 10 anos ainda no Corinthians, como titular absoluto e amadurecendo ainda muito mais, aprendendo muito mais aí com o Cássio, né? Então, realmente, eu acho que o pessoal vem para cima nas próximas janelas, mas vale fazer um plano aí com esse goleiro aí para a gente não perder esse cara de jeito nenhum, viu? Exatamente. E até o Vagnão aqui também falou, ó, o ano que o Cássio pegou mais pênalti da carreira foi esse, 7 pênaltis. O gigante só melhora. E também o Vagnão, o Corinthians também ajudou isso daí, né? Porque, porra, na Copa do Brasil mesmo, todas as decisões ali, claro, tirando do São Paulo que a gente foi eliminado, mas até as quartas de final ali foram todos definidos nos pênaltis, cara. E até o Alexandre Morato aqui também está falando, Carlos Miguel será um novo Dida para Fiel? Tomara, se Deus quiser. Parece, né? Até olhando aqui É, nessa foto, ó, se você olha assim meio de relance, assim, parece um pouco o Dida, não parece, não? inclusive, quando ele chegou lá em 2021, eu vi um treinamento de um pirulão grandão. Falei, caramba, cara, eu nunca vi esse cara pegar no gol. Mas para mim, goleiro tem que ter presença, o goleiro tem que ser alto. Por exemplo, o Júlio César em 2011, um baita goleiro também, foi um excelente goleiro, muitos títulos pelo Corinthians, mas não é aquele goleiro que tem aquela presença embaixo das quatro traves lá na linha do gol, né? E inclusive até um amigo São Paulino esses dias estava falando, nas disputas de pênalti agora contra o LDU, o São Paulo tinha o Rafael, que é um bom goleiro também, pega também pênalti, mas não é o Cássio lá no meio do gol, não é o Carlos Miguel no meio do gol
que, meu, o jogador ele acaba dando uma pipocada, assim, ele acaba ficando nervoso, né? Porque eu vi um cara tão grande lá, o Dida abria os braços ou ficava com os braços mesmo fechados, cara, botava medo na galera, viu? Exato, Dani. E ó, até o Gilson aqui falou, ó, multa alta e contrato longo para segurar o Carlos Miguel. E eu tava vendo isso daqui, o contrato dele foi renovado em 2023 e tem fim do vínculo até 2025 apenas. Eu teria feito aqui um contrato maior. Tô vendo se tem o valor da multa aqui nessa reportagem, mas não tem, cara, o valor da multa aqui. Mas enfim, eu acho que 2025 é pouco, hein? É que também vai muito de empresário, vai muito de, enfim, do que o jogador também quer. Mas deixa eu ver aqui se eu acho a multa rapidinho. Mas é isso, até 2025 o Carlos Miguel é o nosso goleiro aí. E realmente não tem. Eu olhei no Globo Tô Esporte, procurando. olhei no meu timão. Não tem o valor da multa. Espero que essa multa seja alta aí, porque sondagem vai chegar. E, cara, a gente sabe aí, é difícil. Eu não sei quais são os planos aí do Carlos Miguel, mas às vezes a gente pega aí alguns jogadores que chegam e recebem um caminhão de dinheiro, o cara às vezes acaba se iludindo, mas nem vão falar isso, vão virar a boca para dar certo e ele continuar ajudando a gente aí bastante tempo, né, Dani? E que apesar de ser pouco utilizado nesse ano, como a gente já disse aqui, foram poucas partidas, mas nenhuma derrota. E ele foi importantíssimo também, além do Cássio, né? Que foi importante na Copa do Brasil, foi importante na Sul-Americana. O Carlos Miguel também foi importante na Sul-Americana, pegando inclusive um pênalti na Arena Corinthians. O jogo foi contra o time do Uruguai, agora esqueci o nome do time do Uruguai, mas enfim, pegou um pênalti contra o time do. Eita, nós, hein? Cabeça fugiu agora aqui. Eu também Mas não. enfim, pegou pênalti na Sul-Americana também o Carlos Miguel, viu? Ó, Libertadores, Bittencourt, Liverpool do Liverpool, não é? Uruguai, Liverpool Liverpool, do Uruguai, é. Liverpool do Liverpool. Uruguai, exatamente. Boa, e ó o Vagnão aqui falando, ó, na despedida do Cássio em Itaquera, lotado, ele passa a Nossa, luva pro Carlos Miguel e ganha uma estátua. Tudo muito lindo, se Deus quiser.